limitações ou não Hoje, 11 de janeiro de 2018. Boa tarde, pessoal do Face. Estamos aguardando aí a companhia de vocês para os 60 minutos aqui na Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, do lado de lá está o Oswaldo Tonelli. Vamos começarmos aí pela Cidadania e também pelo Face, nossos 60 minutos. Temos aqui as notícias do dia, as notícias locais, nacionais e internacionais. Um abração aí para o César Ortega, que está acessando. Estamos aguardando mais amigos que venham e amigas, né? Que venham aqui compartilhar conosco os 60 minutos e as notícias do dia, ok? 13 horas e 9 minutos já estamos preparados para começar, basta entrar o nosso prefixo e Rádio Comunitária Cidadania, começando. Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 10 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas do 104.9. 15 anos no ar já, hein, pessoal? Rádio Comunitária da Estância Turística de Avaré. Também amigos do Face, amigas do Face. Pessoal que está na internet, www.radiocidadania.com.br, nosso blog, com mais de 1.300 postagens. Temos lá uma variedade muito interessante de assuntos abordados no nosso blog. E também o pessoal que tem aplicativo em celular, aplicativo em tablet, em iPad, vocês podem também acompanhar o Som da Cidadania em qualquer parte do Brasil e do mundo, como o Abel Pereira do Santos Júnior, lá de São Paulo, que está nos acompanhando, a Regina Assum também está lá em São Paulo, acompanhando via Face e também pode acompanhar via aplicativos e via internet. Uma boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de janeiro de 2018, começando os 60 minutos com os destaques. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os amigos, as amigas que aniversariam nesta data, 11 de janeiro. Estaremos falando direto de Brasília através das matérias da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também da agência Rádio Web. Cristiane Brasil não vai ser ministra do Brasil, não. A filha do Roberto Jefferson, barrada no baile. Também TST, a reforma trabalhista, uma série de dúvidas aí e de contradições. Reajuste da aposentadoria, tesão aposentados, tem reajuste aí, 2% de reajuste, viu, pessoal? Dependendo da faixa salarial. A defesa do bruxo, uma pessoa envolvida aí com o ritual satânico. Que coisa, hein? A evasão das escolas, a relação que tem a evasão escolar com a violência. Será que tem relação? Eu acho que tem muita relação. O Giro Internacional vai falar também da reação das feministas francesas que ficaram bravas com as suas compatriotas que criticaram as americanas que estavam contra o assédio. Pisou na bola a Catherine Deneuve. A Catherine Deneuve, que é aquela bela artista que já está, acho que, passando dos 80 agora. Também refugiados no Brasil. Ano passado foi aí foi muito procurado o Brasil. Muita gente querendo refugiar de guerras e de perseguição política. Aliás, perseguição política que tem aqui dentro também, né? Tanto em nível local como em nível nacional. E também a saúde, febre amarela é sempre assunto, e os riscos ambientais e as doenças que podem causar nos seres humanos e também nos próprios animais. História hoje falando, sabe de quem? Maomé. Vamos contar um pouquinho da história do Maomé e do islamismo. Uma boa tarde a Malu Ruiz também, ou Ruiz, né? Um abraço a todos os amigos que estão acessando e boa tarde e vamos aos nossos apoiadores. Cidadania FM, 60 minutos.
Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. Conosco NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263-3732-1779, 997-61-1501, 24 horas, o Nelson sempre espertinho, atendendo aos problemas de chaves, fechaduras e quetais. Bonitos quetais, hein, Titonelli? UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, lá no quarteirão da Santa Casa. Você tem a UDI Ressonância, Dr. Ronaldo Abdala, de segunda a sexta-feira, já começa cedinho às 7, vai até às 18, 3732-3264. Tem 2 excelentes aparelhos lá de campo aberto, campo fechado. O resultado sai rapidinho, rapidinho. E o Miranda Táxi também é rapidinho, viu? 997-299608, rapidinho, mas com segurança. Você manda aí um WhatsApp e ele agenda uma viagem que você quer fazer para qualquer ponto do Brasil. Vou repetir o celular, 997-299608. Prestação de serviços, animal desaparecido. Desapareceu já na sexta-feira à noite uma cadela de cor cinza que usava coleira. Ela tem olhos claros, bonito, eu vi a foto, viu? Informações, Rua Milão 288, Jardim Europa, que é o endereço de onde ela sumiu, e o celular é o 996-6086-85, fale com Eduardo Marçom. Também nós temos aí que uma empresa está contratando, empresa avarense está contratando profissional em factory. Um profissional, né, Titonelli? Ok. Agenda para a entrevista, o celular é o 996 55 10 55. Vou repetir, hein? 996 55 10 55. É exatamente para fazer a entrevista, que pode ser também marcada pelo 3732 7449. Tem que ser entender aí dessa história de factory. E também procurando trabalho, o Ivan Vicente da Silva, que procura trabalho rural. Não tem preferência de região e qualquer trabalho rural e pode morar, inclusive, no local de trabalho. O telefone dele é 999-066789, 999-066789, endereço Rio Grande do Sul, aliás, Rio Grande do Norte, é mais em cima, né? Rio Grande do Norte, 1901. E o Mauro Gonçalves Pérez, sempre acessando lá de São Paulo. Tem uma audiência grande de São Paulo hoje, hein? Boa tarde, está desejando, está assistindo. Um abração. Estou acompanhando as suas postagens, viu, Mauro Gonçalves? Que é celebrante lá em São Paulo. Um abração. Como é que está o tempo aí? Conta para nós aí na cidade de São Paulo. O Mauro já passa a informação para a gente. Aqui em Avaré, nós temos aí a seguinte previsão do clima. Será que chove ou não chove hoje, meu amigo homem do tempo? Vamos ver aqui, né? Previsão do clima-tempo para estância turística. Agora sim, nossa fibra ótica de repente é uma desfibrilada, aí demora um pouquinho. 29 de temperatura máxima é a previsão, 16 de mínima. E teremos 10 milímetros de chuva. Não para de chover. Para um pouquinho, dá um solzinho de manhã, mas depois a chuva volta a se apresentar à tarde e à noite, principalmente. Umidade relativa do ar, 61% a mínima, 91% a máxima. 6h40 o nascer do sol e às 20h06 o pôr do sol, horário brasileiro de verão. Deixa eu dar uma olhadinha para os próximos 15 dias. Está dizendo aqui o Mauro sempre atento, hein, Mauro? Está quente e úmido lá em São Paulo, nublado e sujeito a temporais na parte da tarde. Está aí. Vai chover um pouquinho mais do que aqui. Aqui não há previsão de temporal, mas vai chover 10 milímetros. Depende, né, Titonelli? Se cair 10 milímetros numa baciada só, vira temporal, né? Se chover pouquinho, não vira temporal. E dando uma olhadinha aqui para os próximos dias, sempre nós vamos ter precipitações pluviométricas. Deixa eu confirmar aqui, previsão, tá aqui, ó. Previsão hoje para amanhã, sexta-feira, deve chover 19 milímetros,
para o sábado. Atenção, quem gosta de fim de semana aí, ó. 20 milímetros de chuva no sábado, 19 no domingo. Vamos apresentar o programa com chuva domingo, hein, Antonelli? Aliás, vamos até ver direitinho, provavelmente a gente vai deixar essa incumbência para o Titonelli. Viu, Titonelli? Nós vamos conversar depois. Temperatura lá em São Paulo está em torno dos 28 graus, está dizendo aqui o nosso amigo Mauro Gonçalves Pérez, nosso correspondente em São Paulo, hein? Um abração, Mauro. Aí os Antônia Brasil também acessando, desejando boa tarde, retribuímos aí. E um abraço aí para Toninha. Toninha tá dodói, tá internada lá na Santa Casa, deve estar nos acompanhando, né, Toninha? Estivemos já conversando com a Toninha de Ângeles, está hospitalizada, mas se Deus quiser já está melhorando, né? Isso é importante. Então nós teremos chuva até segunda-feira, está confirmado aí, vai ter chuva todos os dias. Não quer dizer que vai chover o dia todo, mas vai ter chuva todos os dias, o que é diferente, né? Obviamente. Vamos aí mandar um abraço para quem aniversaria hoje. Nós temos aqui a Marjorie Xavier da Silva Matias, o Paulo José de Oliveira, a Vera Lúcia, também aniversariando, que é viúva aí do Toninho Pena, nosso colaborador, tão saudosa memória. A Elaine Quartucci aniversaria hoje. E aqui tem o nome completo, a Vera Lúcia Altafini Pereira. Parabéns aí pelo aniversário, né? A Marisa Gonçalves também aniversariante de hoje. A Alessandra Pereira, a Elaine Marisa Quartucci, que nós falamos. Gerberson Josué, também Alex Daia Godoy, a Regina Machado Shibani Bacra, esposa do Miguel Shibani, a Mara Regina Camargo, Silvia Joaquim, também a Juliana Moreno, Ana Joyce Soares, o Andrei Carvalho, também a Rafaele Tavares, Marcelo Andrade, Juscelina Zendron, Rafael Júnior, Miriam Cristina, Walter Antunes. Vamos direto a Brasília, Titonelli. Duas matérias. A Cristiane Brasil não será ministra por enquanto, hein, pessoal? E também a reforma trabalhista e o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro negou na noite desta quarta-feira um novo recurso da deputada federal Cristiane Brasil. Ela almejava derrubar a liminar que impede de tomar posse como ministra no Ministério do Trabalho. Cristiane Brasil já informou que pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal por meio da Advocacia Geral da União. Essa informação foi dada por ela na última segunda-feira, data em que o próprio TRF2 indeferiu o pedido de suspensão da liminar. Neste novo recurso, os advogados da deputada argumentaram ser ilegal e abusiva a decisão judicial de não a deixar tomar posse. A última segunda-feira, atendendo a uma ação popular, a 4ª Vara Federal de Niterói concedeu liminar, suspendendo a posse de Cristiane como ministra, isso por conta de condenações sofridas na Justiça do Trabalho. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Janaína Oliveira. Cidadania FM, 60 minutos. O Flamengo ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada de 2018. Foi pego de surpresa com a saída do técnico Reinaldo Rueda, que assinou com a seleção chilena. Paulo César Carpegiani chegou e começa a montar uma equipe. O principal ponto, talvez para ser reforçado no Flamengo, seja o ataque. Paulo Guerreiro, suspenso por 6 meses. Por doping, fica de fora. Wagner Love surge como oportunidade. Na opinião de Rodrigo Caetano, o time ainda não anunciou nenhum reforço porque as negociações estão complicadas. A gente definiu lá atrás que nós íamos trazer atletas que realmente venham a qualificar o nosso elenco. O objetivo é que a gente não tenha essa quantidade que tínhamos talvez nos anos anteriores, que viabilize um espaço maior e cada vez maior para os jovens da base. Segundo ponto, nós temos definido aí algumas posições que eu aqui óbvio que não vou falar, por questão estratégica, por essas possíveis contratações serem no nosso entendimento, de um bom nível, é natural que elas sejam mais demoradas também. O diretor de futebol do Flamengo também explicou os motivos destes reforços
e explica que nada será feito na loucura. Nós aqui que temos essa situação voraz aí de mudança de elenco, gerando custo, gerando despesa, gerando conta para pagar. E o Flamengo, volta a dizer, trabalha com responsabilidade. E nós vamos buscar as nossas possíveis 3, 4 peças aí para que ingressem aí e possam adicionar qualidade ao nosso elenco. A promessa da utilização da base é bem forte e presente nesta temporada do Flamengo em 2018. Com isso, Felipe Viseu pode ganhar uma oportunidade na equipe titular. Ele que foi bem na disputa da Copa Sul-Americana e agradou a diretoria. A Agência Rádio Web, com informações do Flamengo, Felipe Osboril. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. O reajuste dos aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo será de 2,07% em 2018. A portaria do Ministério da Fazenda deve ser publicada até esta sexta-feira. Desta forma, o teto para quem se aposentou pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, passa de R$ 5.531 para R$ 5.645. O índice de reajuste destes benefícios com valor acima do salário mínimo é de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor no ano anterior. Conforme divulgado na última quarta-feira, o INPC ficou em 2,07%. O índice registrou, em 2017, a menor variação anual desde a implantação do Plano Real em 1994. Em 2016, a variação acumulada havia sido de 6,58%. O economista Roberto Troster chama a atenção para as perdas que esse reajuste de 2,07% pode representar ao final de 2018, com expectativa de inflação de 4%. A inflação para as classes mais baixas foi só de 2%, ele está recebendo total. Então o que ele tem que fazer? Tem que olhar para frente. Na média, se a inflação esse ano, como foi projetado, for só de 4%, ele vai perder na média 2%, que é um dos valores mais baixos também desde o início do Plano Real. Se a inflação for maior, ele vai ter perdido um pouco mais, se a inflação for menor, ele vai ter perdido menos. Isso não se repõe nunca. Isso é um dos aspectos mais perversos da inflação, né? Já os benefícios que equivalem ao salário mínimo vão ter reajuste menor, de 1,81%, passando de R$ 937 para R$ 954. Isso ocorre porque o salário mínimo é corrigido com base em previsão do governo para o INPC. No entanto, o Ministério do Planejamento já adiantou que a diferença entre a previsão e o INPC será compensada no reajuste do mínimo em 2019. Agência Rádio Web de São Paulo, Leandro Fala. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 27 minutos, todo mundo já ficou sabendo como é que vai ser o reajuste, quem é aposentado naturalmente, né? Ficou sabendo aí quais são os planos do governo, que certamente ninguém ficou muito contente. Por falar em reajuste de aposentadoria ou reajuste de salário, o jornal da internet do Marcelinho, também parece que o jornal do Gunhê também soltou, a questão aí da falta de correção da inflação do salário dos servidores municipais. Isso é um problema que a gente tem abordado aqui, tanto no rádio quanto lá na Câmara, que é um problema muito sério. Aliás, cerca de 2.800 funcionários públicos da Prefeitura de Avaré não tiveram correção inflacionária em seus salários em 2017. Com isso, os servidores acabam ficando com seus vencimentos defasados. E não é só 2017, nós vamos mostrar. Para garantir o reajuste salarial, segundo a inflação, o Sindicato dos Funcionários Públicos de Avaré e região teria impetrado uma ação que até o momento não teria sido julgada. O sindicato, aliás, também não promoveu nenhuma manifestação cobrando da atual administração, fato diferente do que ocorria
durante o governo de Poio Novaes, que foi de 2013 a 2016, inclusive com greves, todo mundo se lembra. Ao não conceder a correção inflacionária, a Prefeitura poderá ter uma grande dor de cabeça. O seu STF já julgou diversos casos, como o que está acontecendo em Avaré. Para o ministro Marco Aurélio Mello, que é do STF, a revisão geral anual está assegurada na Carta Política, no artigo 37, inciso 10º. Para ele, a correção monetária não é ganho, nem lucro, nem vantagem. O reajuste, segundo o ministro, é um componente essencial do contrato do servidor com a administração pública. Além disso, é uma forma de resguardar os vencimentos dos efeitos perversos da inflação. É o mínimo, né, que um patrão, que no caso aí um executivo, né, um prefeito, um governador, ou mesmo a União, tem que fazer pelos seus servidores. É, no mínimo, repor a inflação. Aliás, aqui em Avaré já existe uma cultura, entre aspas, do executivo não repassar sequer a inflação. Em 2017, Jô Silvestre não repassou a inflação. E eu me recordo bem, já falei disso várias vezes, durante 8 anos, o pai do atual prefeito, né, o senhor Joselir Silvestre, ele não repassou a inflação. E fazendo cálculo rápido aí, hoje um servidor que ganha R$1.000, por exemplo, só para dar um exemplo, teve um prejuízo no seu salário de 70%. Quem ganha 1.000 hoje, no mínimo, deveria, se tivesse feito a correção em 1997, 1998, 1999, 2000, depois 2005, 2006, 2007, 2008, que foi a época que Joselir Silvestre pai era prefeito, hoje quem ganha 1.000 estaria ganhando, sabe quanto, Titonelli? 1.700. Quem ganha 2.000, coloca 70% em cima de 2.000, algo em torno de, se é 2.000, 3.000 e tanto, né? Então é isso, e agora 2017, o atual prefeito, que é filho, também adotou a mesma situação. Vai dizer, está em dificuldade econômica, não tinha recursos, comprometimento da Folha estava superando, mas, na verdade, esses são os ossos do ofício, né? Quando você assume um cargo, você tem tanto ônus, viu, quanto bônus. Você quer ter só bônus, ou Titonelli? Não pode. Tem o ônus e o bônus. O bônus é esse, tem que saber administrar, tem que acertar, digamos, a folha de pagamento, o quadro funcional, tem que colocar bem os cargos comissionados, enfim, alguma coisa tem que fazer para poder dar esse reajuste inflacionário. E o sindicato, né? O sindicato tem que ter sua postura. Aliás, o sindicato, ao longo da história do sindicato de Avaré, sempre foi, de certa forma, conivente com o executivo. Isso, lembrando lá de trás, né? Quando eram outros que estavam à frente aí do sindicato, a gente vê que era essa postura. E o atual, que é o Leonardo, ele foi até bem, digamos, incisivo contra o Poio Novaes, fez greve, botava caminhão de som. Agora, de repente, mudou o governo, cadê o som? Calou-se? Essa é a pergunta que faz. Eu acho que ele estava correto em cobrar o Poio, mas teria que cobrar da mesma maneira o atual, que não está repassando. A verdade é essa. Entrou na justiça, tudo bem, já é um passo. Mas cadê o auê? Cadê aquele barulho que fazia, mostrando nitidamente que a postura é diferente, né? Quer queira ou não queira, é diferente. 13h32, vamos direto a Brasília com mais informações. Houve um acidente grave em direção à Baixada Santista. 2 carros aí estavam, segundo informações, estavam postando corrida, né? Fazendo racha. E resultado, mortes e muitos feridos. Então, essa matéria fala exatamente sobre isso e sobre a educação no trânsito. E também a defesa que quer a liberdade do chamado bruxo, que está sendo acusado aí de ritual satânico, que matou crianças pequenas para dar prosperidade, olha só, Titonelli, para empresários. Ele teria sido contratado por um empresário que queria ter prosperidade no ramo de negócio deles e fizeram um ritual satânico. Veja só, vamos mostrar essas 2 matérias. O acidente que matou 2 mulheres na rodovia dos imigrantes em São Paulo reacendeu o debate sobre a educação no trânsito. De acordo com a polícia, 2 motoristas tiravam racha.
um com uma Mercedes, outro com um Camaro. O homem que dirigia a Mercedes perdeu o controle e bateu em um Ford EcoSport. No veículo atingido estavam 8 pessoas de 2 famílias. Morreram as 2 mães. Sobreviveram os pais e as 4 crianças que estavam no carro. O motorista do Camaro fugiu e está foragido. O empresário André Veloso Micheletti dirigia a Mercedes e foi preso em flagrante. Ele e o motorista da EcoSport, marido de uma das vítimas, estavam com a CNH cassada. Para a especialista em segurança no trânsito, Salete Romero, dirigir sem habilitação é uma infração corriqueira, decorrente da pouca fiscalização e da imprudência dos motoristas. O trânsito é um dos poucos cenários onde quanto mais experiência, mais desprezo algumas situações. Isso vai se tornando um hábito, vão se tornando situações normais para esses condutores. São questões, muitas vezes, que não são acompanhadas pela fiscalização. Os 2 condutores estavam com a habilitação cassados, né? E mesmo assim estavam trafegando. Quer dizer que não tem um acompanhamento com a fiscalização, com os órgãos de trânsito, e o que faz com que esses condutores continuem agindo dessa forma, né? Salete Romero defende o ensino de segurança no trânsito desde a infância. Educando as pessoas desde a pré-escola, como já consta no Código de Trânsito, gerando com que isso ficasse uma nova cultura de segurança no trânsito, e isso ia mudar esse cenário. Mais de 34 mil pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito em 2016. O número é do último balanço anual divulgado pelo Ministério da Saúde. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. A defesa de Silvio Rodrigues Fernandes, de 44 anos, o bruxo, vai pedir a liberdade do cliente e perícias técnicas para comprovar a inocência dele. O advogado criminalista Marco Alfredo Neja argumenta que Silvio não tem antecedentes criminais e que a alegação do delegado responsável pela investigação é absurda. A defesa entende, de forma clara, que o que sobressai nesse delito é a questão mística. Se tu tirar a questão mística, nós temos um crime diferente de tudo que é o normal, tá? Veja bem, a polícia, salvo engano, prendeu um rapaz que não tem uma passagem pela polícia, que há mais de 20 anos exerce a função de religioso, tá? Não importa a religião, é um ser religioso, e tomou suspeita por uma questão intuitiva e que a gente percebeu de forma mística. O bruxo foi preso na segunda-feira, acusado de matar e esquartejar 2 crianças entre 8 e 12 anos para a realização de um ritual satânico, encomendado por empresários para trazer prosperidade. Na entrevista coletiva, o delegado Moacir Fermino disse ter tido uma revelação divina para ter acesso às testemunhas. A declaração deve ser desqualificada pela defesa, que considera o caso como perseguição religiosa. Soando a palavra do doutor delegado, que se deu por revelação, a defesa tem uma revelação bem clara de que o nosso cliente é completamente inocente pelos antecedentes criminais que não tem nenhum. A polícia alega que há provas concretas e o inquérito deve ser fechado até segunda-feira. Além de Silvio, foram presas outras 3 pessoas e outras estão foragidas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13h37, um abraço pro pessoal que está conectado aí no Face. Ilza Antônia Brasil, diz que... Ilza descreveu aqui. Opa! Tocou a buzina aí, Tutonélia. A Ilza Antônia Brasil está dizendo que, pela previsão que eu dei aqui, ela não vai poder colocar roupa no varal. Tem hora certa para colocar, Ilza. Giba Soares também, acessando, o Mauro Gonçalves lá de São Paulo, o Mauro Gonçalves Pérez, o Jadir Batista lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua lindo, ô Jadir? Provavelmente continua, né? Apesar de tudo. A Maria Lúcia Cabral Vicentini, diretora da FREA, a Maria Carolina Peracelli Gomes, o César Ortega, que está em Bauru, Gabriela Oliveira Bertolani, a Rosimeire Santos, são todos amigos aí que estão com a gente, a Geni Brandão e também o Milton Vona, que acessou aí a página da Rádio Cidadania FM. E vamos a mais informações?
A relação evasão escolar e violência, existe ou não existe? Eu acho que existe. E também o giro internacional. Realizado pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, identifica a relação entre as taxas de abandono escolar e os índices de homicídios. A auditora pública externa do TCE, Débora Brondani da Rocha, destaca como foi feita a pesquisa. Nós pegamos dados da Secretaria de Segurança Pública de diferentes delitos, especialmente o homicídio e alguns indicadores da educação. De 2015, por exemplo, o abandono escolar, a evasão e alguns indicadores sociais também. O que a gente usou ali? Um indicador de correlação linear, né? O que se busca com isso? Verificar se os fenômenos eles andam conjuntamente. Não significa que um é causa do outro, mas se eles caminham em conjunto. A análise foi feita em municípios com mais de 100 mil habitantes. Débora afirma que o crime não é uma situação isolada, é uma decorrência e traz os resultados da análise. Percebemos que o abandono do ensino fundamental tem uma forte correlação com os indicadores de homicídio. O outro indicador educacional que também caminha junto com a taxa de homicídio, e aí no caso no sentido inverso, é a expectativa de anos de estudo. Então naqueles municípios, né, claro, analisando globalmente dentro desse grupo de municípios, aqueles que há uma expectativa de estudo menor tende a ter maior taxa de homicídio. E também aqueles que têm uma maior taxa de abandono do ensino fundamental tende a ter uma maior taxa de homicídios. Você pode acessar este boletim em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Thaís Uchu. Cidadania FM, 60 minutos. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 11 de janeiro de 2018. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. Continua a indignação de mulheres francesas com um manifesto publicado pelo jornal Le Monde na terça-feira, assinado por personalidades como a atriz Catherine Deneuve, que se posiciona contra o movimento que denuncia o assédio sexual contra as mulheres. Elas dizem que o estupro é um crime, mas defendem o direito dos homens de importunar. Em um texto publicado no site da rádio francesa France Info nesta manhã, 30 feministas lamentam a tentativa de abafar a polêmica suscitada pelo caso do produtor americano Harvey Weinstein. Esse grupo diz que o manifesto de ontem é conivente com as violências contra as mulheres. A polêmica chegou ao governo francês. A secretária do governo encarregada pela igualdade entre homens e mulheres, Marlene Schiappa, diz que o discurso é perigoso, enquanto a ex-ministra dos Direitos das Mulheres, Laurence Rossignol, declara que a tribuna assinada por Deneuve é um tapa na cara de todas as mulheres que denunciam seus predadores sexuais. O presidente americano Donald Trump parece estar refletindo sobre as consequências de suas polêmicas decisões do ano passado e ensaia uma meia-volta sobre algumas delas. Ontem ele mencionou a possibilidade de os Estados Unidos retornarem ao Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Também ontem, depois de conversar com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, Trump afirmou que está pronto para iniciar um diálogo com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, com quem passou 2017 trocando ameaças. Terceira noite de manifestações na Tunísia, lideradas pelo movimento O Que Esperamos, que reclama do aumento dos preços e dos impostos no país. A polícia reprime duramente as manifestações que são registradas na capital Tunis, mas também em cerca de outras 10 cidades da Tunísia. O governo classifica os protestos como vandalismo e promete não ceder. Mais de 200 manifestantes foram presos. Em Paris, a polícia continua a busca de 2 dos 5 homens que roubaram 4 milhões de euros em joias do luxuoso Hotel Ritz da Praça Vendôme, centro da capital francesa. O roubo aconteceu ontem à tarde. 5 homens armados quebraram a machadadas a vitrine do hotel, onde as joias estavam expostas. 3 assaltantes foram presos, com quem uma parte das joias foram recuperadas. Em Roma, líderes de 7 países do sul da Europa chegaram a acordo para enfrentarem juntos as migrações em massa no velho continente. Em uma cúpula realizada na noite de ontem, eles assinaram uma declaração na qual se comprometem a defender uma política europeia comum sobre imigração.
Enquanto isso, continuam as buscas por cerca de 100 migrantes desaparecidos desde terça-feira, depois do naufrágio de uma embarcação na costa da Líbia. Até o momento, apenas 17 pessoas foram resgatadas. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, rede multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h44, abraço para o Ricardo Augusto Lopes, Midori Yamatsuka, todos os amigos aí acessando a nossa página, muito obrigado. E também mandar um abraço aqui especial para o Victor, né? Deixa eu confirmar aqui o nome certinho, é Victor. Escreveu aqui a Maria Carolina Peracelli Gomes, que é a mãe do Victor, está dizendo, meu filho Victor está te vendo. Fazer um tchauzinho aqui, ó. Tchauzinho no Facebook aí pro Victor, obrigado aí por estar acessando as nossas páginas, tanto da rádio quanto a nossa página pessoal. Vamos dar mais uma prestação de serviços aqui. Nós temos um animalzinho perdido, né? Desapareceu sexta-feira, uma cadela de cor cinza, estava com uma coleira, né, de couro e olhos claros. Ela tem uma cachorrinha que nasceu, na verdade, lá na oficina do maçom e desapareceu. Está muito bem cuidada, muito bem cuidada. Então, ele está preocupado, quer saber o paradeiro dela. Rua Milão, 288, é o endereço da oficina, e o celular é 996-6086-85. Fale com o Eduardo Masson. Também o Ivan Vicente da Silva, procurando trabalho rural. Não tem preferência de onde trabalhar, ele faz qualquer tipo de trabalho e pode morar no local. O celular dele é 999-066789, Rua Rio Grande do Norte, 1901. E também a empresa Avaré está contratando um profissional com experiência em factory e para fazer uma entrevista é só ligar no 996 55 10 55 e o 3732 7449. Anotou aí? Tá aí, ó. Quem tiver experiência em factory, tá aí uma oportunidade de emprego. E vamos a mais informações. Vamos dar uma passadinha nas matérias do Jornal do Gonhê também, que está comentando aí que a Avaré registra quase 100% de vacinação contra a aftosa e que os Jogos Regionais do Idoso serão sediados lá em Itapeba. E a Avaré vai participar dos Jogos, isso que é realmente importante e necessário. Uma outra matéria fala que a Prefeitura cobra cidadão, mas não faz a parte dela. Essa é a opinião aqui do Jornal do Gonhê. E mostra algumas fotos aí de buracos, até com plantinhas nascendo nos buracos. Viu? Então, realmente, muita coisa está precisando acontecer. A infraestrutura está, em razão das chuvas e da falta de manutenção, e principalmente duas coisas, hein? Asfalto de má qualidade, feitos sempre aqui em Avaré, e falta de galerias pluviais. Ninguém se preocupa com a drenagem das águas de chuva. Precisa preocupar, pessoal. Isso historicamente, não estou falando que atual governo não. Historicamente, poucos foram os prefeitos que fizeram galerias pluviais. Vou citar o que eu me recordo. O Miguel Paulus fez no Lago do Mercado, o Wagner Brum fez na descida ali da rua Bahia, no bairro Alto, e fez também, se não me engano, na rua Mônaco, perto daquela erosão enorme lá. Então, não me lembro, parece que é Rua Mônaco, não me recordo bem. Até passei lá para dar uma olhadinha quando o Wagner me avisou que tinha feito também galeria lá. E então, ninguém se preocupa, os prefeitos querem saber de botar asfalto. E outra coisa também, que uma vez uma pessoa das minhas relações familiares me alertou, falei, por que, tem uma filha minha, na verdade, por que vão passar asfalto em cima de lajota? A lajota é muito mais
ecológica, a drenagem de água é muito melhor do que passar asfalto em cima da lajota. Acho que ela tem razão, viu? Você também não acha, dona Eri? A lajota é muito mais ecológica, só que tem que ter manutenção, né? Tem que ter calceteiros, pessoas que entendem de fazer a correção das lajotas. Mas todo mundo que tem carro acha muito gostoso passar um asfalto lisinho, assim, o carro, não trepida, né? Mas a cidade é feita só para quem usa carro ou para quem também mora na cidade e é pedestre. Todos nós somos pedestres, né? Temos carros, mas todos somos pedestres. Então, isso é uma coisa, uma discussão, obviamente, que tem que ser feita assim, né? NT Chaveiro está conosco, o DI Ressonância Magnética também, e o Miranda Táxi, que tem o telefone 997-29-9608, também o WhatsApp para agendar a viagem para qualquer ponto do Brasil. Já o DI tem o telefone 3732-3264, faça sua ressonância magnética com qualidade na Rua Mato Grosso, número 800, lá com o Dr. Ronaldo Abdala e sua equipe. E também NT Chaveiros tem o telefone celular 24 horas, 997-61-1501. E o Nelson está sempre atendendo aí, sempre com o celular ligado. O jornal O Victoriano traz também aqui as notícias e cobrando também as obras da interligação Veracruz e Piranga que estão suspensas, por ser Polícia Militar dando dicas de segurança para eventos. Idoso é preso com mais de 1.000 comprimidos de estimulante sexual, que coisa, hein? E também o homem é agredido e é preso, aliás, agredido não, o homem é preso por agredir esposa e enteado. Vinícius Nogueira Rodrigues, um abraço, obrigado aí por estar acessando as nossas páginas aí. E vamos a mais uma matéria, direto de Brasília. Essa matéria fala dos refugiados no Brasil. Vamos lá. O Brasil bateu recorde de pedidos de refúgio no ano passado. Foram 33.865 solicitações ao longo de 2017. As informações são do Ministério da Justiça. O número representa alta de 228% em relação aos pedidos de 2016. Mais da metade dos pedidos veio de cidadãos venezuelanos. O país vizinho vive forte crise econômica e política. A coordenadora de política externa da Conectas Direitos Humanos, Camila Assano, conta como o Brasil está recebendo as pessoas que cruzam a fronteira com a Venezuela. O Brasil tem adotado uma postura muito humanitária no sentido de não impedir a entrada das pessoas e tentar encontrar formas jurídicas para que elas possam se regularizar e assim, o quanto antes, já serem integradas na sociedade brasileira. Há um esforço muito grande de agências internacionais que têm feito esse trabalho de informar e orientar as pessoas para que elas possam se regularizar o quanto antes a partir do momento que entraram no Brasil. Foram mais de 17 mil pedidos de refúgio feitos por venezuelanos. Apesar do crescimento, Camila Assano, da Conectas Direitos Humanos, avalia que o Brasil é plenamente capaz de receber essas pessoas e compara com a maior crise humanitária da atualidade. Se formos pegar, né, a pior crise que tem gerado refugiados no mundo, a Síria, ela já produziu mais de 4 milhões e meio de refugiados. Então a gente está falando de um número muito baixo. 17 mil numa população da dimensão do Brasil, né, nas dimensões continentais, isso mostra que o Brasil tem sim condições, e muitos desses venezuelanos já estão contribuindo na sociedade, atuando nas formas mais diversas e enriquecendo mais a nossa sociedade. Depois da Venezuela, a maior parte dos pedidos de refúgio vem de Cuba, Haiti, Angola e China. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13h52. Abraço aí para a Victoria Cortez e para o Benê Silva, né? Um abraço aí. Tá ok. Temer diz preferir Meirelles na Fazenda e elogia Alckmin. E tá com uma foto aqui no Estadão piscando, viu? Tá dando uma piscada aí. O que ele quis dizer com essa piscada aí? O presidente acredita que o eleitor vai votar na segurança e na serenidade. E Rodrigo Maia continuará na Câmara. Tá caminhando aí para fazer uma coligação. O Estadão está torcendo por um candidato do centro, não é? Impressionante, hein? Cinema, o Gary Oldman faz papel num filme sobre Churchill.
Tá aí, deve ser um filme interessante de se ver. Governador busca alianças fora do DEM e MTB. Geraldo Alckmin, estou dizendo que o Estadão está torcendo, né? Inicia o ano com a meta de formar alianças para a disputa do Planalto com pelo menos 5 legendas. E cita aí o PR, PSB, PTB, PPS, PV e Solidariedade, né? Praticamente o governador Alckmin descarta a tese de que as forças políticas do centro devem convergir para um único nome. Pois é. Parques reabrem em São Paulo, crianças visitam o Horto, um dos 3 parques fechados após morte de macacos por febre amarela. Eles foram reabertos, esses parques, ontem. Mas para entrar lá tem que estar vacinado contra a febre amarela. Tá certo, tá correto, né? Com certeza. Eco-rodovias, vence leilão do Rodoanel Norte, aumenta a entrada de imigrantes via Espanha, debate sobre assédio sexual cresce na França, uma matéria que nós já mostramos aí, as mulheres francesas feministas que foram contra o posicionamento do grupo da atriz Catherine Deneuve. Regras para a PP são ignoradas no primeiro dia, que são validadas lá na capital paulista, a questão do Uber e os taxistas que estão se trombando lá literalmente. Inflação, quase que sai inflamação, hein? Inflação fica em 2,95% em 2017. Caixa deve emprestar 2,5 bilhões de reais sem garantias? Pois é, será que pode isso? Cristiano Paulo, obrigado aí por acessar nossa página. Facções criminosas pagam até 10 mil reais para liberar armas em presídios de Goiás. Suborno a agentes paga entrada de armamento. Justiça Federal suspende a privatização da Eletrobras. Ainda bem, né? Abraço aí para Cristiane Pancioni. Cancelou a Justiça Federal efeitos do artigo de uma medida provisória do senhor presidente da República. O juiz afirma que medida do governo Temer atinge patrimônio público. Meirelles não descarta candidatura. Resultados é que vão definir se será ou não será candidato. E Temer, como eu disse, prefere Meirelles à Fazenda. Com relação ao presidente Temer, estou ótimo, embora toda hora queiram me matar, diz o presidente. Ah, não, acho que não. Você acha que alguém quer matar o presidente? De jeito nenhum, né? Na verdade, quem está exercendo um cargo público naturalmente, tem o ônus e o bônus, como eu já falei anteriormente. E ser presidente, ser governador, ser prefeito, e até mesmo ser vereador, ou deputado, ou senador, tem os seus ônus e os seus bônus. Não pode querer ter só bônus, né? Farto de porrada, Jack Chan aposta em drama e quer fazer romance. Ele sempre foi o chamado policial chinês dos filmes, agora ele quer partir para outra aí. São notícias que nós temos aí no site UOL. Um abraço para o Tinho, Augusto Alves da Rocha Filho, também acessando nossa página. Já são 13h56, nós vamos encerrando nossa participação ao vivo. A programação para o pessoal do Face a gente encerra agora, e para o pessoal do rádio 104.9, pessoal aí que está na internet www.radiocidadania.com.br e também nos aplicativos para celular, a programação continua normal, como sempre. A gente espera que seja do agrado de vocês, tá bom? Vamos aí às notícias de saúde. Abraço para o Diego Oliveira também. Na notícia de saúde nós temos o assunto febre amarela, temos o assunto riscos ambientais e saúde do ser humano e também até mesmo dos animais, né? História hoje vai falar sobre Maomé, ok? Um abraço a todos, amanhã, sexta-feira, tem mais. Abraço para a Regiane de Branco e até mais. Estamos apresentando 60 Minutos. Pessoal do Face, abração, amanhã tem mais, hein, pessoal? Até mais.